A paz do Senhor, aqui é a tia Carla Silva. Eu vou estar mostrando o visual que eu já coloquei passo a passo já há algum tempo. Agora eu vou estar mostrando como pode ser usado, tá bom? Vou fazer menção aqui do Salmo 101, versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunie o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Eu vou estar falando daqui do lixo, que muitas das vezes tem entrado pelos ouvidos e pelos olhos das crianças. Aquilo que as crianças têm colocado diante dos seus olhos, o que elas têm ouvido, isso vem e tem tudo a ver com aquilo que ela faz e com aquilo que ela fala. Então eu vou estar falando sobre alguns perigos que as crianças têm sido expostas, e muitos dos pais às vezes não têm o controle com que as crianças têm assistido na internet, não têm o controle, muitas das vezes, com a amizade. E a palavra de Deus, ela é tremenda, quando ela diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, né? E nos diz também para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E são coisas que nós devemos trazer à memória, nós devemos trazer esse ensinamento para o nosso dia a dia e o dia a dia dos nossos filhos. Vou estar falando aqui de algumas dessas influências que podem vir e acabar gerando na cabeça das nossas crianças confusão, gerando na cabeça das nossas crianças tudo que é de ruim. Músicas do mundo, músicas seculares, muitas das vezes trazem palavras obscenas, trazem só o que é de ruim, e aquilo vai sendo assimilado pela criança, aquilo vai entrando pelo ouvido, e isso não faz bem. E quantas crianças nós já temos o relato de que ouvem, dançam, cantam essas músicas e muitas das vezes não sabem nem a mensagem que está passando através da música, né? E outras já têm até conhecimento, infelizmente, porque cada dia mais as crianças estão tendo cada vez mais conhecimento com as coisas erradas, cada vez mais cedo. E isso é preocupante. Filmes com feitiçarias. Como isso é perigoso, irmão? Filmes que contêm cenas em que existem feiticeiros poderosos, filmes onde existe magia branca e magia negra, existe o feiticeiro bom e o feiticeiro ruim. Isso traz a mentalidade das crianças de que feitiçaria é normal e faz com que as nossas crianças tenham contato com coisas ocultas, né? Que muitas das vezes nós prisamos, não pegue o doce do Cosme Damião, não pegue nada que foi ofertado, e essas coisas entram pelos olhos das nossas crianças e muitas das vezes nós achamos isso não é normal. Não, irmãos, é ruim, é nocivo, e isso tem entrado pelos olhos das nossas crianças. Filmes violentos, alto teor de violência nos filmes, brigas, tiroteios, sangue, pessoas ensanguentadas, né? Cada dia mais as crianças têm tido contato com violência. Quantas crianças você já vê, já com 2 aninhos de idade, às vezes sendo violento com outra criança, né? Empurrando, batendo, às vezes é contato com essas coisas violentas, também desenhos violentos também. Isso tem entrado muito pelos olhos das nossas crianças. Filmes de terror. Às vezes a gente pensa que não, traz medo, traz espanto para as crianças ficam amedrontadas, não querem dormir no escuro, né? E a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, e as crianças ficam amedrontadas, como se estivesse acorrentada. Eu fui pregar em uma igreja, no final da pregação uma criança ficou me esperando, e quando eu passei ela falou assim: tia Carla, a senhora pode orar por mim? E eu levei ele para o cantinho, eu orei com ele, eu perguntei, ele falou para mim que ele sonhou com um Satanás querendo matá-lo. E eu perguntei para ele: meu filho, o que você anda vendo? E ele falou
que ele tinha visto filmes de terror. E eu comecei a conversar com ele a respeito do que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente leva à nossa mente acaba influenciando até mesmo no nosso momento de sono, né? E ali, essa criança tendo espanto noturno. Então, assim, são coisas que nós devemos tá alertando as nossas crianças, alertando os pais, né? Para que tenham controle sobre isso, porque é muito chamativo, irmãos. Você pode ver quando andou aquela fase de Charlie nas escolas, quantas crianças, até mesmo na escola bíblica dominical, participaram dessas brincadeiras pela curiosidade. Então isso desperta muita curiosidade. Essas coisas ocultas acabam despertando curiosidade nas crianças. Então falar o perigo que tem isso. Isso tem entrado pelos olhos das nossas crianças. Imagens impróprias, lixo, né? Imagens de pessoas seminuas, imagens de pessoas ali trocando carícias íntimas, sendo passado para criança às vezes de 3, 4, 5 anos, como se a criança tivesse noção do que é aquilo e ela não tem, né? E isso tudo entrando pelos olhos das nossas crianças, né? E trazendo à mente das nossas crianças só coisa que não deve. Conversas erradas, né? Palavras que não edificam, zombarias, essas enxurradas de pessoas debochando do Evangelho, debochando das pessoas que pregam, debochando das pessoas que têm fé, e isso tem entrado pelo ouvido das nossas crianças, e acabam as crianças também acabando não tendo mais o temor, a reverência, porque isso é nocivo. E vai entrando o quê? Pelo ouvido, né? E as más conversações, elas realmente corrompem. Fofocas por inveja. Isso existe às vezes no meio das nossas crianças, infelizmente. Um está falando do outro, né? Porque acha que o outro é mais querido. Às vezes acha que existem preferidos e não existem, né? Nós não fazemos acepções de pessoas, às vezes acontece isso, né? Da criança sentir inveja, começar a falar, reclamar, e isso o quê? É nocivo, é ruim. Palavrão, muitas crianças ouvindo palavrão, muitas crianças até mesmo falando palavrão, infelizmente, né? Aconteceu um caso que acabou a luz na nossa igreja e de repente uma criança solta uma palavra imprópria, né? Não chegou a ser necessariamente um palavrão, mas foi uma palavra imprópria para estar ali na casa do Senhor e até mesmo fora, né? Porque nós não deixamos de falar só na casa de Deus. A nossa vida é uma só, né? A nossa vida é algo que tem que ser o quê? Como se fosse uma carta aberta a ser lida. E eu, por conhecer as crianças e até mesmo conhecer a sua voz, eu no final do culto, já faz bastante tempo, isso já faz anos, no final do culto, agora já até um jovem, ele era adolescente na época, eu chamei ele, conversei com ele e falei sobre isso. E o que é isso, irmãos? É ouvir. Aquilo acaba sendo o quê? O que o crente fala quando acaba uma luz, alguma coisa? Misericórdia! Porque aquilo estava cheio a mente dele daquilo. Foi aquilo que saiu no momento em que ele tomou um susto, porque faltou a luz. Então o quê? Era algo que ele ouvia talvez constantemente, né? Novelas, irmãos. É muito nocivo, irmão, deixar a criança se viciar em novela. Crianças que para tudo para ver mais um episódio daquela novela. Novelas onde crianças já começam a falar sobre namoro, novelas onde crianças são invejosas, novelas onde as crianças praticam racismo, e quando elas praticam aquilo é algo engraçado, né? Acaba sendo algo que a criança acaba rindo e assimilando aquilo como certo. A criança que é rebelde, a criança que tem uma conduta ruim, ela é sempre a mais descolada, ela é sempre aquela que tem mais chamativa a atenção em cima dela. E as que são boas são sempre aquelas mais bobinhas, aquelas que são chacoteadas. O que passa isso para nossas crianças? Que ser aquela criança rebelde, que pratica o que é errado, que fala o que é errado, que faz o que é errado, torna ela descolada. É essa a visão, é essa a informação que é passada. Então é muito nocivo. Isso tem entrado pelos olhos dos nossos pequenos. Aqui no Salmo diz no versículo 3 que não porei coisa injusta
diante dos meus olhos, né? E muitas das coisas têm entrado pelos olhos, têm entrado pelos ouvidos, né? E olha como é que fica a cabecinha dessa criança, cheia de lixo, cheia de coisa que não deve. Lugar de lixo é no lixo. Lixo não é para estar habitando na mente das nossas crianças, mas para a glória de Deus. Deus levantou a mim, a você, educadores cristãos, levantou pais zelosos para que, através da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, do ensino, do estudo sistemático da Bíblia, passo a passo, falando sobre pecado, falando sobre santificação, falando sobre crescimento espiritual, arrependimento, novo nascimento, passar isso tudo para os pequeninos de uma forma que eles entendam. É o mesmo evangelho, não vai ser mudado. A palavra é a mesma, tanto para adulto quanto para criança. Só que é passado numa linguagem mais fácil, que ele entenda aquilo que está sendo ministrado. E quando fazemos isso, todo esse lixo que estava na mente da criança sai. Porque quando a criança está com todo esse lixo dentro da mente, a única coisa que sai dos seus lábios é mentira, é maldade, é o que é de ruim. A única coisa que dá paternidade ao diabo é a mentira. É a única coisa que ele é o pai. Ele é o pai da mentira. E aquele que ama, que pratica a mentira, ele não estará com o Senhor. Aqui, no Salmo 101, no versículo 7, fala assim. Me perdoe porque eu acabei fechando a Bíblia. Diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, não permanecerá ante os meus olhos. E quando nós pregamos o Evangelho, todo esse lixo sai da mente das crianças e entra a luz. A palavra de Deus é a luz, ela é a lâmpada, ela é a bússola. E agora onde habitava o lixo, agora está a palavra de Deus, a luz. Está a palavra do Senhor. E o que vai sair dos lábios dessa criança agora? O amor, a salvação em Cristo Jesus, a paz, as bênçãos. Porque aonde estava o lixo, agora está a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Um abraço da tia Carla Silva.